todo. Falando em Brasília, vamos falar com o Délio? Vamos lá. Délio Rocha, nosso correspondente na capital federal. Outra notícia bomba esse fim de semana foi o vazamento desses diálogos entre o procurador da República, Deltan Dallagnol, e Sérgio Moro, a época em que eles integravam a força-tarefa da Operação Lava Jato. Diálogos esses que são questionados, inclusive por pessoas do mundo jurídico, e está uma situação, uma movimentação muito grande em Brasília. Já se fala, inclusive, em CPI do Moro, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar essa relação que era mantida, essa influência que Moro exerceria sobre os investigadores da Procuradoria da República. Mas deixa eu saber primeiro do Délio como é que está a repercussão aí dentro do Congresso. Délio, boa tarde para você. Tiago, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo Barbosa e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Hoje, viu, Tiago, é um dia mais tranquilo aqui no Congresso Nacional, isso toda segunda-feira. É assim, em geral, os parlamentares, deputados e senadores costumam chegar em Brasília só na terça-feira, mas a informação que a gente tem é que muitos líderes da oposição e também de partidos do Centrão anteciparam a vinda para Brasília, querem chegar aqui na capital federal já nesta segunda-feira, porque eles estão organizando aí várias reuniões para discutir essa questão, essa reportagem de ontem do site The Intercept Brasil, que coloca sob suspeita a atuação do então juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, no caso aí que levou à prisão o ex-presidente Lula, naquele caso do triplex de Guarujá. Pois é, nessa reportagem que foi divulgada no domingo, foram divulgadas várias mensagens trocadas entre o ministro Sérgio Moro, quando ele ainda era juiz da Lava Jato, e o procurador Deltan Dallagnol. Os dois já se manifestaram sobre essas mensagens, não foram negadas, quer dizer, o juiz Sérgio Moro ainda ontem, por meio de uma nota, disse que essas mensagens não provam que ele atuou de forma direcionada, nem de forma parcial. Segundo ele procurou sempre se ater à questão legal e que essas mensagens aí não acrescentam muita coisa, que ele tem a consciência tranquila em relação a esse julgamento. Já, Tiago, o procurador Deltan Dallagnol foi defendido por meio da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, por meio do Ministério Público Federal no Paraná, que considerou essa reportagem aí muito tendenciosa, considerou essa reportagem ideológica e, segundo os procuradores, o trabalho de Deltan Dallagnol sempre se pautou pela legalidade e sempre aí teve o cuidado de ser imparcial. Já a defesa do ex-presidente Lula disse que as mensagens que foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil provam que o ex-presidente Lula foi julgado de forma parcial, que os procuradores da República envolvidos no caso e o juiz, o então juiz Sérgio Moro, usaram aí, levantaram bandeiras políticas para condenar o ex-presidente Lula e tirá-lo da disputa presidencial no primeiro momento e depois inviabilizar a candidatura de Fernando Haddad, os dois do PT. Já o Supremo Tribunal Federal, também alguns ministros já se manifestaram. Marco Aurélio Melo disse que o ministro Sérgio Moro, neste caso, não teve um distanciamento do caso aí, não teve o órgão julgador, no caso, o juiz Sérgio Moro, não teve um distanciamento. E o ministro Sérgio Moro disse que a relação entre o órgão julgador, no caso Sérgio Moro, e o órgão acusador, no caso o Ministério Público, por meio de Deltan Dallagnol, eles deveriam ter uma relação aí somente no processo e essa relação tinha que ser pública e transparente. Já o ministro Gilmar Mendes disse que o teor dessas mensagens divulgadas na reportagem ontem é muito preocupante, mas que ele vai esperar aí os desdobramentos para ter uma manifestação mais aprofundada. Tiago. Mais um pouquinho dessas consequências, Délio, porque eu já li aqui também que os próprios procuradores da República estão requisitando ao Conselho Nacional do Ministério Público uma apuração.
Isso mesmo, o Conselho Nacional do Ministério Público vai investigar o procurador Deltan Dallagnol para saber como foi a atuação dele, neste caso envolvendo o ex-presidente Lula. Agora, a gente pode falar também, Tiago, sobre o desdobramento disso, aprofundar um pouco mais sobre o desdobramento disso aqui no Congresso Nacional. Hoje eu estava lendo aqui as reportagens dos principais jornais de Brasília, como o Correio Brasiliense, o Jornal de Brasília, e os dois já apontam no sentido de que está sendo costurada uma CPI aqui no Congresso Nacional. Aliás, existem três possibilidades que estão colocadas na mesa. Uma delas é uma CPI no Senado, inclusive o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, já estaria colhendo essas assinaturas. Outra possibilidade é uma CPI na Câmara. E outra, a terceira, é uma CPMI, uma comissão parlamentar mista, né, que reúne deputados e senadores. Para que essa CPI seja aberta no Senado, são necessárias 27 assinaturas e aqui no caso da Câmara são necessárias 171 assinaturas. Agora, neste caso aí da Lava Jato, viu, Tiago, embora o foco dessa reportagem aí esteja mais voltado para o caso do ex-presidente Lula, a gente não pode esquecer que tem muitos parlamentares dos partidos do Centrão que estão envolvidos na Lava Jato. E a leitura que muitos analistas fazem nesse momento é que no caso de um pedido de uma CPI, além dos partidos da oposição, os partidos do Centrão também podem apoiar a abertura de CPIs aqui no Congresso Nacional. Tiago. Muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Aqui em Teresina, Elivaldo, o governador Wellington Dias comentou esse tema. Falou sobre esse tema em tom de conluio. Acabou sendo ou norteando a condenação e a prisão do ex-presidente Lula. Ele fez essa declaração agora há pouco, após uma solenidade no Palácio de Karnak. Vamos ouvir. Tem um pano de fundo que é o fato de serem gravações não autorizadas. Mas eu acho que também revelam algo que precisamos nos preocupar e muito. Pessoas do Ministério Público, pessoas do Judiciário, pessoas de várias áreas da comunicação, enfim, com um objetivo, não é, de disputa de poder pelo poder. Então isso não é razoável. Eu defendo que a gente tenha a apuração e tenha mais do que isso, a aprovação da lei de abuso de autoridade. Eu acho que mais do que nunca é revelado a importância sobre isso, e como líder do Piauí, como líder nacional, eu quero trabalhar com outros líderes no sentido do nosso país, não é, cumprir a lei, cumprir a Constituição, não é, e para isso doa quem doer, a gente possa voltar ao eixo, fazer aquilo que foi feito errado, que seja corrigido, para que a gente tenha bons exemplos para frente. Discurso duro do governador, Elivaldo. Exatamente, ele gravou mais cedo uma declaração nesta linha e agora há pouco ele falou ainda mais incisivo. E esse assunto, segundo ele, deve ganhar corpo em Brasília, no Ministério Público e até mesmo no Judiciário. Agora, na política, já está norteando aí debates tanto na Câmara, aqui mesmo na Assembleia. Hoje a sessão não foi outro assunto, a não ser o vazamento dessas conversas.